Então tá, bom dia. Hoje então a gente vai começar a reunião e as apresentações principais da reunião vão ser os bolsistas, vão apresentar os trabalhos que vão ser apresentados no salão de extensão, tá? Então nós vamos ter três apresentações dos trabalhos e depois a gente abre para perguntas, como a gente sempre faz, tá bom? E passar a palavra para o professor Leonardo, que quer passar alguns recadinhos para a gente. Obrigado, Val. Bom dia a todos, pessoal. Bom vê-los. Peço de novo que puderem, abram a câmera aí, mesmo que tenham mais coisa aí, mas para a gente se ver mais, isso é bom, tá? Acho que é para todo mundo, nesses dias que a gente está passando, ajuda muito até essas pequenas coisas, tá? Que eu ia dizer? De informes, assim, vamos começar pelo importante. Ontem falei com dois grandes amigos meus, né, que o pessoal mais próximo meu sabe, do Locomotion, que é o Gaspar Pavei, em Milão, ele estava, né, ele estava, inclusive, no laboratório, atrás dele tinha uma câmera do Vicon, né, daquelas boas, gigante, triplo da nossa, né, e eu estava informando ele sobre o meu atraso, e eu já aproveito para dizer isso, né? O meu estágio talvez comece na metade do mês, ainda não está completamente certo, talvez a CAPES não me libere a, a, a data de início para dezembro, talvez ele não me libere, aí eu tenho que chegar em Milão até o dia 15, tá? Eu tenho que fazer uma corrida atrás de um monte de coisa. Mas é bem provável que eles aprovem, que aí eu vou começar em dezembro. Então, está tudo ainda no aguardo e fazendo muita documentação. Eu estava explicando isso para o Gaspar, porque eles estavam me esperando eu chegar dia 2, né, lá, já com várias atividades. Então, não vai acontecer. Que mais? Falei depois com o Luca Ardigó, que é nosso colega de Verona. Ele tem duas filhas adotadas colombianas, né? E uma filha, eu lembrei da Diana. A Diana estava coordenando a reunião. Foi engraçado, porque a guria estava se justificando com o pai, explicando para mim, que eu sou uma espécie de padrinho, o porquê que ela não fala com ninguém. Ela coitada, foi para a Eslovênia, para casa da avó e não falava com ninguém. E aí ela dizia, não, mas é que eu sou colombiana, né? A gente não fala muito. Eu, não, para tudo, né? Colombiano que não fala, eu conheço. Eu tenho azar ou não, eu conheço uma que não tem esse problema, né? Comunicação não é o problema dela, né? Aí falei da Diana e tal, que ainda eu disse para ela, inclusive é da região, né? Porque elas são de Pereira mesmo, né? Então, o problema não é. E ela começou a rir, tipo, me ferrou, né? Acabou com a minha desculpa. Mas combinei com o Luca várias coisas também interessantes. Falei dos trabalhos que a gente está em conjunto e tá tudo andando, assim, especialmente com o trabalho do Henrique agora. Inclusive, também tem algumas iniciativas muito legais aí que vão aparecer para o grupo, que é bem jóia. O que mais que eu queria comentar com vocês, gente, de importante, do que apareceu aí no grupo. Eu queria só fazer um paralelo. Essa semana aparecem coisas da internet que eu acho muito legal, que às vezes parece até o pessoal reinventando a roda, assim, mas que eu acho que um comentário legal. Teve um aluno ali que comentou que já trabalhou com velocidade crítica. Nós, há uns 20 anos atrás, trabalhamos com isso com Cruel e tal, e agora o Boliusa, o professor Daniel Boliusa, né, que é uma referência internacional, super renomado, nosso colega, amigo do GTT de treinamento, comentou que ele tá notando que a velocidade crítica é um bom marcador de intensidade para treinos aeróbicos, né, para os corredores lá dele no atletismo, que é uma coisa muito antiga, que a gente já testou até em outras modalidades, e a gente vem no grupo de corrida fazendo coisas até melhores, né, testando coisas mais específicas, assim, de diferentes domínios metabólicos, com os testes relativamente simples. E achei muito legal ver que a gente, mesmo fazendo coisas práticas, agora eu sei que os projetos, nós vamos ver hoje, inclusive, e eles estão muito prejudicados, né? Inclusive, os bolsistas nós não estamos conseguindo dar atenção devida a eles. Os bolsistas estão aqui, inclusive, os apresentadores, e eu queria que eles soubessem disso. Eu já falei com cada um deles, mas é bom deixar registrado. A gente está passando por uma fase difícil mesmo. Mas, antes da pandemia, a gente tinha um sistema de organização que era muito legal, que estava dando muito bons resultados. Inclusive, estamos submetendo um artigo que vem da experiência direta da extensão, né? E como é com a caminhada nórdica, com a equipe de triatlo, a gente vem fazendo umas coisas bem legais ao longo dos anos. E, às vezes, nem o bolsista nota isso, porque ele está lá no dia a dia do treino, mas a gente está registrando coisas, tendo perguntas de pesquisa por detrás. Dito isso, então, queria falar, acho que dessa importância e, ao mesmo tempo, lembrar
que nesse semestre eu vou estar tentando, eu sei que o espaço agora está bem ocupado da reunião, mas nós vamos estar pensando o que fazer em 2022 nos projetos de extensão. Mas tem uma coisa que é muito certa, tá? A ideia vai ser o seguinte, a gente vai tentar tirar até os projetos de grupo de corrida e triatlo, o de caminhada nórdica ainda nós estamos vendo, talvez também eles parem como a gente fazia antigamente, e é bem provável que a gente faça um sistema de projetos de extensão tendo um pouquinho mais a cara do que a gente faz na pesquisa, ou seja, como um sistemas de avaliação, com alguma pergunta pré-definida, bem específica, né? Mas fazendo avaliações agudas mesmo, fazendo algum teste de esforço, com fadiga, sem fadiga, alguma coisa aguda, onde tem uma pergunta de pesquisa clara por detrás e, ao mesmo tempo, a gente dá para o avaliando, para o atleta, para o aluno, ele vai sair também com uma resposta sobre algum aspecto que ligue essas coisas que a gente faz, que é técnica de corrida, metabólica, alguma determinante de desempenho, alguma coisa assim. Tá? A gente vai estar montando esses projetos agora, esse ano, com os mestrandos e doutorandos, eles vão estar fazendo a supervisão, da mesma coisa como era antes da pandemia, mas nesses moldes, tá? Nesses moldes. Então, nós não vamos ter alunos contínuos, o que nós vamos ter é uma relação com gente da prática mesmo, que nós vamos convencer a vir, a ser avaliado e tal, e ter essa resposta. Nós vamos ter que fazer esse exercício. Tá? Então, por um lado é mais fácil, por outro não é, porque também tem essa característica de ter sempre gente que tem que ir trocando. Por isso que a gente tem que conversar com quem está lá na prática fazendo. Tá? Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Vamos lá, Val, tudo contigo aí. Boa reunião, gente. Muito bom ver vocês. Tá? Eu tenho um recadinho. O professor Marcos entrou em contato comigo ontem, pedindo desculpas por não poder participar da reunião hoje, porque ele tinha reunião da comissão, alguma coisa lá na universidade. E aí ele pediu desculpas que a reunião fica amanhã toda e não tem como ele não participar, tá bom? E aí ele falou que os alunos dele estão aqui presentes na reunião representando ele. Enfim, dados os recados iniciais, vamos começar com as apresentações. Então, hoje a gente vai ter 3 apresentações, né? Então, a partir dos trabalhos do salão. Eu estou vendo aqui a Vivi com a câmera aberta, se ela quiser iniciar, pode ser por ela. Então, a Vivian vai apresentar o novo projeto, né, que a gente acabou fazendo esse ano para os idosos, né, idosos e Parkinson. Para a gente, por causa da pandemia, né, teve que fazer um ajuste nos projetos de extensão. Então, esse projeto ele foi iniciado esse ano, então vai ser bem diferente do que a Caminhada Norte que a gente está acostumado a apresentar para vocês, tá bom? Então, Vivi, boa apresentação, tudo contigo. Obrigada, bom dia, pessoal. Me escutam bem? Sim, tá. Compartilhar. Aparecendo tudo direitinho. Ok. Então, novamente, bom dia a todos. Eu me chamo Vivian, sou bolsista do projeto Treinamento Específico para Locomoção e Equilíbrio Online para Idosos, que eu vou apresentar hoje para vocês. Então, em meados de 2015, foi criado um grupo interdisciplinar na EasyFeed, com o objetivo de fornecer projetos assistenciais para idosos e pessoas com Parkinson, com modalidades de caminhada, caminhada nórdica, joguinho aquático e dança. Porém, devido à pandemia, houve uma suspensão de todas as atividades presenciais por tempo indeterminado. E com isso, então, pensando na saúde dos idosos, foi criado o projeto Teleidoso, juntamente com o Teleparkinson, que é uma intervenção remota online, voltada para a locomoção e para o equilíbrio. Entre os principais objetivos, então, é a redução desse impacto do isolamento social sobre a saúde e qualidade de vida dos idosos, trazendo, então, benefícios para a locomoção e o equilíbrio, bem como também na prevenção de quedas e contando também com estímulos cognitivos nos exercícios e atividades propostas. Isso tudo foi possível
graças a uma equipe multidisciplinar de graduandos, mestrandos, doutorandos e coordenadores. Algumas exigências foram pré-feitas, né, como um acompanhante durante as aulas para maior segurança dos alunos dentro das atividades propostas, além de materiais como um par de bastões, uma cadeira sem braços, uma garrafa PET e um espaço livre de pelo menos 3 metros para as atividades de maior locomoção. Foram feitas algumas avaliações com instrumentos para estado físico, mental, psicológico, cognitivo, utilizando, então, uma anamnese e escalas de nível de atividade física, cognição, quedas, depressão e ansiedade, além das medicações utilizadas pelos alunos. Posteriormente, foi instruído avaliações de dados motores, como o teste Senta e Levanta e o teste TUG, Time Up and Go, que foram realizadas nas próprias residências dos alunos, com o auxílio de seus familiares, e após, então, foram encaminhadas via celular ou e-mail. Todas as aulas foram de forma síncronas, feitas 2 vezes por semana, com duração de 60 minutos, e com turmas contendo de 2 a 5 alunos no máximo. Então, durante esse primeiro período, nós tivemos 13 alunos ativos, e nós utilizamos as plataformas digitais Zoom, Google Meet e WhatsApp para aplicação das aulas. Então, para o treinamento, nós nos baseamos nos princípios de dupla tarefa, contando também com atividades de estímulos cognitivos e sensoriais, contagens progressivas e regressivas durante as atividades, cantos e ritmo musical, auxiliando também no ritmo de treinamento. A periodização foi organizada, então, neste primeiro período por 3 meses, então, cada mês correspondendo a um mesociclo, a cada mesociclo contendo 4 microciclos, e a cada microciclo 2 sessões, então, correspondendo às 2 aulas semanais. Para o controle da intensidade de treinamento, foi utilizada a escala de percepção subjetiva de esforço, onde no primeiro mês nós utilizamos a intensidade leve para maior adaptação do corpo, no segundo mês passamos para uma intensidade moderada e progredindo então para uma intensidade forte no terceiro mês, antes do período de destreino. As reuniões ocorrem semanalmente, onde nós discutimos tanto os relatos das aulas, as dificuldades que surgiam, os exercícios, os ritmos a serem utilizados, os desafios cognitivos, e tudo isso pensando, então, em possíveis progressões e aperfeiçoamento no treinamento para maiores benefícios na melhora de parâmetros clínicos, de equilíbrio, na locomoção, bem como também na qualidade de vida e na prevenção de quedas dos alunos. Após os 3 meses, foram refeitas as avaliações dos testes funcionais, onde, então, a gente pretende comparar pré e pós, para verificar se houve mudanças significativas. Então, esses dados, essas filmagens nos fornecem dados cinemáticos de equilíbrio e parâmetros espaços temporais da marcha, que estão sendo analisados por inteligência artificial, que faz parte de um projeto de graduandos e pós-graduandos da URGS. Então, por fim, apesar de algumas dificuldades para a implementação do projeto, devido às características de ser remoto, através de dispositivos eletrônicos pela população idosa, houve uma boa aceitação e adesão dos alunos, além da melhora nas qualidades físicas, cognitivas e emocionais. Então, o projeto ele continua em andamento, nós estamos ainda com os dados em processamento, mas até o momento nós podemos dizer que o projeto está tendo sucesso, tendo também avaliações de fisioterapeutas e médicos por parte dos alunos, um retorno positivo dessas qualidades
físicas, cognitivas também. Obrigada. Muito bem, parabéns, Viviane. Se puder tirar ali a apresentação. Só me deem primeiro assim, uma informação de tempo, gente. Viviane, tem um tempo definido assim, de apresentação? Posso responder por ela. No salão são 5 minutos. Isso, No extensão. salão, então é uma apresentação um pouquinho mais curta. Aí a gente combinou aqui na reunião que poderia até ser um pouco mais, até para a gente poder discutir um pouco mais. Tá. E 5 minutos. E quanto foi a apresentação da Vivian agora? Alguém pegou? Eu esqueci de pedir ajuda. Os guris sempre... Foi 4 minutos e ali 35, 38. Ah, não, tá perfeito, então. Se era para ter sido mais, eu acho que deu errado, né? No final, ficou muito bom. Deixa eu fazer umas observações gerais. Ô, Vivian, eu me lembro que tu tem esse problema antigo aí, da questão da falta de luz em casa, né? Acho que tu ouviu aí o Bolsonaro, que é para começar a racionar, e tu tá fazendo, né? Mas eu acho que no dia da apresentação mesmo, tá? Tenta achar uma luz aí, bota uma lanterna, abre as cortinas ali, pelo menos na hora, tá? Porque eu sei que às vezes não é bom mesmo. Eu, por exemplo, fecho minha cortina aqui por causa da luminosidade que me incomoda, porque eu fico de frente. Mas pelo menos na apresentação, para não ficar a gente te ver no escuro, né? Tu parece que tá no salão, aquelas coisas de festa, sabe? Essas coisas de gurizada, do Léo Ribas aí que vai, essas festas aí. É tudo meio escuro, assim. Que mais? Achei boa a apresentação, acho que no final só tu ficou ali, travou um pouquinho, travou ali na explicação do satisfatório, só preparar esse texto final também, né? Treinar ele. Achei muito legal as cores, tem um ou outro detalhe de erro de digitação, mas no geral eu achei bem legal, assim. O que acontece? Eu sempre sou um defensor, por ter esse lado do treinamento, de informar um pouquinho sobre as cargas de treino, né? Eu vi que tu falou sobre a intensidade, né? A intensidade geral, assim. O que acontece? Tá, primeiro comentário que eu ia fazer, só para a gente registrar, que não é para agora, tá, Vivian? Mas é bom que lembre, se puder lá depois falar com a Flávia, que a gente acaba esquecendo, é que me chama a atenção a gente usar a escala de 6 a 20, quando a gente tem usado muito a de CR10, tá? Então, acho que seria bom no futuro a gente pensar em tentar usar ela de forma... Se bem que a gente usa muito a CR10 no final da sessão, para o aluno confirmar como foi tua percepção sobre esse esforço. E vocês estão usando de outra forma, é para dar a intensidade, ó, tu tem que treinar nessas zonas, né? Tá, essa era a primeira coisa, né? Mas já me responde isso, na prática, vocês dizem para eles, olha, ou não, são os exercícios que já deixam claro que vão levar ele para aquela intensidade moderada, por exemplo. Ou não, vocês informam para eles mostrando a escala, olha, vejam essa escala, hoje vocês vão trabalhar nessa região, tentem fazer os exercícios nessa intensidade, ou não. Ou você simplesmente dá um exercício e espera que eles façam, né, naquilo? Nós conversamos, né, pré-definimos essa intensidade, mas durante os exercícios nós também mostrávamos em cada aula a escala para verificar se eles realmente estavam atingindo ou não determinada intensidade. Algumas vezes alguns alunos não conseguiram atingir, então a gente tentava também analisar de que forma nós conseguiríamos fazer eles, talvez, aumentar um pouquinho mais a intensidade para conseguirem chegar na intensidade determinada, mas nós íamos, assim, pré-definindo e avaliando com eles para ver se realmente estavam conseguindo chegar naquela intensidade. Tá, entendi. Não, e outra coisa, assim, só de retorno, né? Que o aluno às vezes não faça a sua intensidade, isso é a realidade de um treino. Mesmo o Léo Ribas lá com seus atletas, ele quer fazer uma coisa e não é o dia, né? Que a gente sempre sabe que o aluno, isso é comum, né? Só para te dizer que isso é tranquilo e tem que informar. O legal é que vocês têm esse retorno e tentam ajustar ainda, tentam ver, e isso que é legal, mas que não fecha às vezes, isso é bem normal, assim, é algo que é comum, só quem treina mesmo sabe que por mais que a gente tenha controle, às vezes mais objetivos, isso acontece mesmo, é assim. A outra informação que eu senti falta, que poderia ter, é sobre volume. Eu acho que o volume era meio fixo, né? Provavelmente era um tempo, né?
Isso, durante o treinamento a gente já tinha pré-definido o número de repetições, de exercícios, e nós modificávamos, né, ao longo do treinamento, mas já era pré-definido, assim. Tá legal. Tá, e eu paro por aqui. Tem várias outras coisas interessantes, mas só sobre o volume eu gostaria de dizer que é bom quando a gente fala da carga de treino, sempre tentar deixar ela completa, mesmo que seja muito simples. Dizer assim, olha, foram essas intensidades, né, como tu mostrou ali ao longo dos meses, e o volume era fixo pelo tempo da sessão de tanto tempo. E aí tá lá dado a informação de volume, pelo menos se tem uma ideia mais geral, né, não toda, mas mais geral assim da carga. E aí eu encerro por aqui. Parabéns. Obrigada, prof. Parabéns, Vivi, pela apresentação. Eu também tenho umas perguntinhas bem tranquilas, mas eu queria te perguntar, assim, a questão dos alunos, né, dos idosos e o pessoal com Parkinson, se eles tiveram muita dificuldade, a questão ali de gravar os testes para enviar, essa coisa assim, bem na prática mesmo, assim, como que vocês conseguiram lidar com essas coisas, né, tipo, tinha que entrar muitas vezes em contato, ou senão o aluno não queria mesmo fazer aquela avaliação, então o que aconteceu assim mesmo durante o projeto, as dificuldades durante o projeto? Sim, obrigada pela pergunta, Val. Então, como eram poucos alunos, nós tínhamos vários bolsistas, acabou que cada bolsista conseguiu ter uma aproximação maior com um número de 2, 3 alunos. Então, nós tentávamos manter essa aproximação e contato para conseguir auxiliar melhor. Alguns não tiveram tanta dificuldade, mas poucos. Mas, para a maioria, eu acho que a principal dificuldade foi de conseguir até questão de gravações e nas próprias aulas, de conseguir ajeitar ali o local, a câmera, para a gente conseguir verificar o ângulo, né, conseguir enxergar eles fazendo os exercícios. E eu acho que esse fator, né, da questão virtual, de dispositivos eletrônicos, foi o que mais, assim, teve demanda, e alguns até acabaram não participando por não se sentir muito à vontade com essa questão. A maioria a gente conseguiu ali dar um suporte, até os familiares também, muitos tiveram apoio dos familiares, que ficavam ali do lado auxiliando, mas para alguns acabou que não tiveram essa participação. E até em questão das avaliações também, ainda faltou algumas avaliações assim por parte deles, alguns enviaram o pós, mas acabaram não conseguindo enviar o pré. Então, eu acho que essa ainda é uma das dificuldades que a gente está tendo, de conseguir verificar como a gente pode até dar um suporte a mais para eles conseguirem fazer as aulas e as avaliações da melhor forma. Posso perguntar uma? É realmente um desafio, né? Então tá, Edson, quer falar um pouquinho? Não, é bem rápido, é uma dúvida que eu fiquei ali nas atividades que ela falou sobre as de dupla tarefa. Como é que, só para especificar melhor assim, quais foram essas atividades de dupla tarefa que foram adicionadas e se durante a periodização, como é que foi assim essa distribuição? Se já desde o começo das primeiras aulas já tinha isso, ou se começou com alguns estímulos e depois, mais para o final da periodização, já tem coisas mais complexas ali no meio das tarefas. É isso. Obrigada pela pergunta. Então, no início, foram feitas apenas assim atividades mais simples, até como a maioria estava em isolamento, acabou que tinha essa questão de readaptação a uma atividade física. Então, principalmente ali no primeiro mês, nós acabamos tendo atividades mais básicas para adaptação,
E a partir ali do segundo mês, então, nós implementamos as duplas tarefas, então, com atividades de movimentação, né, corporal, e utilizando, então, essas contagens de locomoção e contagem numérica, por exemplo, em voz alta, ou a utilização dos bastões, né, essas pistas rítmicas, que o ritmo musical também nós utilizamos diversas músicas, então os exercícios no ritmo musical, pedindo também, sempre enfatizando que eles cantassem ou fizessem as contagens juntamente com os movimentos. E então, conforme foi progredindo o treino, nós fomos implementando cada vez mais, até no final, assim, a maior parte, desde o aquecimento até a parte final, continha, assim, exercícios com essas duplas tarefas. Só para complementar rapidinho, porque tem duas perguntas ali também. Teve alguma tarefa específica que, assim, que vocês sentiram que eles tinham mais dificuldade? Ou até tem uma crítica também sobre a dupla tarefa que, às vezes, eles decoram, assim, quando não muda o estímulo, eles acabam decorando o que vai ser. Então, eu não sei, assim, na prática, como é que ficou isso. Sim, nós tentávamos até mudar bastante as músicas, até perguntávamos para ver qual o ritmo que eles preferiam. Então, algumas vezes utilizávamos as mesmas músicas, mas nós tentávamos alterar até para também tirar dessa possível automatização. E acho que um pouco da dificuldade assim que a gente sentia às vezes era em movimentos contralaterais e junto com outras percepções assim, quando tinha algum canto, alguma contagem junto, então a gente tinha que parar e auxiliar de novo, mas eu acredito que tenha sido mais isso, assim. Temos mais duas perguntas ali. A Elri. Eu não sei quem é que levantou primeiro, se foi a Elri ou se foi a Tiana. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, Vívia, pela apresentação. Eu achei a tua apresentação muito bonita visualmente, assim, muito limpa, muito passou uma paz assim, ao mesmo tempo muito visual. Achei de fato muito bonito. E tu fala muito tranquilo, né? Tem uma boa dicção. Achei muito legal a tua apresentação. Eu só anotei aqui algumas questões assim que eu senti falta de referências, né? Quando tu fala ali sobre o próprio tele, né, exercício, quando tu fala das intensidades, né? Eu acho que dá para ir referenciando os slides, não tem nenhuma referência e isso é importante, né? Então, esse é o primeiro ponto. As outras perguntas, acho que o Léo fez junto com o Edson, mas aí eu ia sugerir de ter realmente um quadro. Estou mostrando, pelo menos assim, basicamente, essa complexidade das tarefas, né? Do mais simples para o mais complexo. Que eu acho que envolve isso um pouco que o Edson perguntou, de pelo menos mostrar, olha, nos meses iniciais a gente usava mais isso, depois mais os bastões ou com música, né? Enfim, para mostrar essa complexidade. E aí a minha pergunta é, têm essa planificação assim das atividades que vocês fizeram ao longo desse período? Porque eu acho que seria muito interessante pensar num trabalho de sistematizar isso mesmo, né? Porque agora a gente está nessa fase do treinamento online e até para ajudar outros grupos, enfim, organizar isso mesmo, direcionando assim, olha, qual é a intensidade, quais são os exercícios mais simples para os mais complexos, quais são os exercícios de locomoção, que eu fiquei super, né? Nossa, que legal fazer treino de caminhada dentro de casa. Então, enfim, eu acho que isso é muito rico, né? E precisa ser sistematizado. Então, fica aí uma sugestão, né? Como um trabalho para sistematizar isso e publicar mesmo, né? E eu fiquei curiosa para saber sobre a avaliação do equilíbrio, né? Tu disseste que estão usando ali inteligência artificial. Como que estão fazendo assim? Eu fiquei curiosa. Eu vi que vocês usaram ali acho que talvez um aplicativo, não sei, para ver, né, questão de equilíbrio, mas fala um pouquinho sobre isso, por favor.
Obrigada, Eulen. Até nós temos todos os exercícios que foram realizados, as intensidades anotadas. Então, eu vou planificar isso para uma próxima vez. E eu confesso assim que em relação às avaliações, o processamento das avaliações, eu não estou tendo tanto conhecimento, está em andamento, mas acabou ficando com uma parte do grupo que eu não estou assim, não me sinto tão com tanto conhecimento assim para conseguir explicar. Tudo Então, bem. não sei te dizer detalhes. Tudo bem. Só uma sugestão também que eu acho que é importante, talvez na tua fala trazer a questão da dificuldade ali que tu relataste, né, dos alunos, mas também olhar por o outro lado positivo, porque apesar dessa dificuldade, tem uma inclusão digital, né, tanto nos idosos quanto nos Parkinsons para o exercício físico. Isso é um ponto muito importante, porque imagina, ser idoso e ter a inclusão digital já é difícil, imagina com Parkinson. Então, isso é um ponto muito positivo do projeto, enfim, né? Enfim, embora não seja o foco principal, mas acho que é importante ali falar, dizer uma frase, né? Que isso também tem um impacto social para eles. É isso, parabéns aí a ti, a Valéria, né, que está orientando todo o grupo. Obrigada, Eulen. A Val está orientando todo mundo mesmo. Na dúvida, vai para a Val. Coitada. Na dúvida. O Edson bem sabe como é que é, né, o pessoal? Alguns sabem. Mas é só para complementar a resposta da Vivi, quem está realmente coordenando e puxando o grupo é a professora Flávia, né? Então, essas questões das avaliações, dos aplicativos utilizados, ela pegou especificamente o pessoal, os bolsistas dela ali da FIS, e aí eles estão tocando toda essa avaliação. Por isso que a Vivi comentou que está mais por fora dessa situação. Então, a gente acabou meio que dividindo, assim, os bolsistas e as equipes, cada um faz uma parte do projeto. Então, Diana, por favor. Bom dia a todos a quem não tinha cumprimentado. Bom, minha pergunta iba especificamente também com o tema de avaliação, de como estava sendo, porque me chamou pues assim bastante a atenção de conhecer primeiro qual era o programa que estavam utilizando. Eu vi que na imagem que mostrou tinha certos marcadores, mas não sabia, fiquei também em dúvida se vocês pediam para os alunos autocolocar-se alguns marcadores em alguns pontos ou era próprio do software que estavam utilizando. Então, fiquei pues, também como curiosa de saber esse dado. Eu já sei que não eu já sei que não tem muito conhecimento sobre esse processo de avaliação, mas com relação aos pontos, é o próprio software ou algum momento pedia para os alunos colocar alguns marcadores? E essa é a minha pergunta. E por outro lado, eu também gostei bastante da apresentação. Então, parabéns. Obrigada, Diana. Aqueles pontos da imagem, eles são colocados através do software. Os alunos, nós só pedíamos alguns pontos, assim, depois para ver a distância ali no chão, a altura, mas depois na avaliação aqueles pontos são colocados, né, por software. Eu não me recordo exatamente o nome, mas sei apenas esses detalhes. Não tem ninguém aqui que está trabalhando com isso? Eu não lembro do nome, eu até ajudei lá a ver esse negócio. É aquela coisa da inteligência artificial e é um software, um algoritmo que está pronto, que tem no nome lá markerless, que é análise sem marcador. Essa aqui é a ideia. É o Deep Lab Cut, professor. O André pode explicar um pouquinho melhor aí, se eles tiverem, a partir de uma filmagem. Trancou um pouco, né? Ou só para mim, gente? Trancou. Tá, mas é isso mesmo, não precisa, é só essa ideia, tá? É um algoritmo que faz essa busca, tá super na moda agora, a gente vê
Isso aí a China vem fazendo há anos, está controlando todo mundo, né? Um monte de câmera no mundo, tá, e sai aqueles stick figure, né? As figuras de palito, né? Que eles reconstroem sem marcador. E a biomecânica está usando muito, estão aplicando em um monte de coisa, né? Agora mesmo, no congresso que o André vai apresentar trabalho, tem uma palestra só disso, dos últimos avanços, que aí tu consegue analisar sem colocar marcador. As provas finais lá do Léo, lá nas provas, dá para se analisar agora com essas tecnologias, né? E a gente está usando isso, né? O André puxando à frente. A prof. Flávia me respondeu aqui, eu perguntei no grupo lá, e ela me respondeu que é uma sequência da rede de aprendizagem de inteligência artificial. É isso aí, o sistema vai aprendendo, isso é outra coisa também. A gente publicou já um trabalho até com os gringos, mas a ideia é essa máquina de aprendizagem, né? Ela vai treinando, né, digamos, e aos padrões de movimento, né? Isso é uma das características, né? Então, e aí acaba que tu consegue fazer esse registro muito mais fácil, sem digitalizar, né? Isso mesmo. Então tá, a Tati quer fazer uma pergunta também, e aí eu vou pedir que seja a última, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, tem mais 2 apresentações. Bom dia, pessoal. Acho que a maioria que não me conhece, primeira vez que eu tô aqui, eu sou aluna do professor Marcos Tartaruga, aqui da Unicentro. E, Vivian, parabéns pela tua apresentação. Eu tenho 2 perguntinhas, assim, bem rápidas. Acho que no começo eu acabei não prestando muita atenção, peço perdão. Queria saber como que você selecionou esses idosos e se a partir da tua seleção, quantos foram? E eu vi que a adesão, né, que estavam ativos foram 13, né? E queria saber como foi a tua vivência na parte da prática ali, de vocês, acho que vocês aplicaram ao vivo, né, os exercícios, isso, né? E aí queria saber como que foi, se os pontos positivos e negativos que você teve dessa vivência passando os treinos online. Que aqui o meu TCC eu também fiz uma parte prática de treinos online. E aí também eu queria saber como que foi essa tua vivência aí onde você mora, tá bom? Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Então, os alunos, nós contatamos aqueles que já participavam dos projetos presenciais. Então, os profs, alguns bolsistas já conheciam esses alunos, já tinham um contato. Eu não me recordo exatamente de quantos deram um retorno de interesse para a intervenção online, mas nós tínhamos ali uma expectativa entre uns 30, porém, no fim, alguns também fizeram a parte das avaliações, mas aí na prática, né, quando iniciou as aulas, acabaram não conseguindo, por outros motivos, talvez não participar. E como na minha turma, nós acabamos ficando com 2 alunos, e eu confesso assim que foram 2 alunos bem tranquilos, eles gostavam muito de participar, não teve nenhum problema assim de muitas faltas também, uma falta ou outra eventual. Eu acho que o que mais entrou em questão é que uma das alunas tinha a dificuldade de mexer no celular, de colocar a câmera numa posição que a gente conseguisse enxergar e auxiliar ela. Então, às vezes, ou a gente conseguia enxergar mais a parte superior, então nas atividades que eram mais com os membros inferiores a gente não conseguia enxergar, ou então acabava invertendo. E nas atividades de locomoção também nós não conseguíamos ter essa percepção de como ela estava fazendo o exercício completo. Mas, assim, no geral, outras turmas eu sei que tiveram dificuldades também semelhantes, né, que relatavam nas reuniões, às vezes também até em relação às atividades, às músicas, que uns gostavam mais, outros menos, mas nada assim que fosse um grande impedimento. Até a gente, por ter esse contato próximo com eles, a gente conseguiu
e moderando e ficasse confortável, né, para a maioria deles. É uma das grandes dificuldades, né, do online, do treino online, mas acho que só por a participação das poucas pessoas já valeu a pena, né? Importante assim, a gente sempre gosta que tenha bastante participação de bastante gente, mas às vezes é meio impossível, é muitos impedimentos que dá na videoconferência. Mas parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigada. Embora tenham sido poucos alunos, esses poucos deram um retorno super positivo, que gostaram e sentiram melhorias, então a gente fica super feliz com isso também. Ô, Val, deixa eu só finalizar aqui da apresentação da Vivian, e eu não vou nem perguntar por questão de tempo, tá? Mas uma coisa interessante que a Tati falou, e eu vi que a Vivian não respondeu tão direto, mas o que eu até acho legal para os próximos apresentadores, mas fica para a Vivian como mensagem. Quando a Tati perguntou, eu esperava uma resposta que tu falasse também, e não precisa responder agora mesmo, agora por questão de tempo, eu só vou dar o comentário e deixar a mensagem. De vocês também falarem um pouco da realidade de vocês também, do desafio que é isso até para os alunos, né? Porque a gente sabe que os alunos de graduação têm menos chance de ter condições, às vezes, de enfrentar a pandemia mesmo, porque a gente sabe como é que é a vida de estudante e tal, então também colocar dessa forma. Então, se preparem, é isso que eu quero deixar mensagem. No salão de extensão, se aparecer esse espaço, e talvez até na apresentação, vocês também dão um relato do desafio pessoal de vocês. Também é uma coisa bem fora do padrão acadêmico, né? E a Vivian respondeu super técnica, né? Tu foi lá para, tem esse tipo de problema, tem aquele outro, mas eu estava esperando também algo de ti, assim, mas tudo bem, é porque a gente não está esperando mesmo, a academia é muito fria mesmo, mas eu acho que a gente tem que ter espaço para isso. Se eles perguntarem, procurem ver os desafios pessoais de vocês, como isso está ajudando vocês também, inclusive para o curso, sei lá, uma coisa mais de vocês. E a última mensagem, para encerrar mesmo, que senão a Val vai ficar brava comigo, é dentro disso tentar ver algo de bom também. Também não só começar a fazer a terapia de grupo, não, porque tá ruim, porque eu tô assim, minha família tá assim, tudo bem, mas mesmo assim, olha, eu tô enfrentando desse jeito também, como um bolsista de extensão, ajudando outras pessoas, sei lá. Tá? E aí encerro aqui. Tá bom, obrigada. Então, vamos diretamente para outra apresentação. Parabéns, Vivi, novamente. E agora eu convido a Bruna para fazer a apresentação do projeto. Bom dia, pessoal. Só peraí que faltou uma parte. Aí. Minha internet está meio ruim, então já peço desculpa se trancar, só me avisem que eu repito a informação. Então, o projeto é o projeto de extensão do Trilocomotion, equipe de triatlon, para a apresentação do salão de extensão, do 22º salão de extensão. Então, meu nome é Bruna, os coautores eu botei os participantes dos projetos passados, onde eu tirei as referências, e supervisionado pela professora Marcela Zimmermann, com o coordenador Alexandre Tartaruga. Então, o projeto abrange a tríade de conhecimento, o ensino, que é dado na disciplina de treinamento físico, a extensão, que é esse projeto do Trilocomotion, e a pesquisa, que a gente usa os dados obtidos aí nesse projeto para dissertações, artigos e TCCs. O objetivo do projeto é promover a prática orientada do triatlon, né, para o desempenho esportivo e a melhoria da qualidade de vida. E o triatlon é um esporte multimodalidades, composto aí pela natação, ciclismo e corrida. Então, ele tem duas transições. A primeira transição ali entre a natação e o ciclismo, e a segunda do ciclismo para a corrida. Ainda existem duas variações, o aquatlon, que é só a natação e a corrida, e o duatlon, que é o ciclismo e a corrida. A extensão, então, esse projeto começou em 2013, com capacidade para até 16 alunos,
sendo o público-alvo tanto os alunos da URGS quanto os servidores, e também a comunidade externa, e aí com custo diferente para cada um, sendo tanto atletas iniciantes quanto atletas de outras modalidades que querem se desafiar aí no triatlo. Então, nossa principal prioridade é a integridade física dos atletas, por isso a gente faz o pré-requisito para entrar no projeto. É a apresentação de um eletrocardiograma de esforço assinado por um cardiologista, uma liberação médica atestando aí a aptidão, né, para a prática de atividades. É preciso nadar no mínimo 1.000 metros e correr 30 minutos continuamente, além de ter o equipamento para o ciclismo, né? A frequência exigida mínima é de 2 vezes por semana, em pelo menos 2 modalidades diferentes. Então, para determinar o esforço físico do atleta na corrida, a gente usa o teste de Concone, na natação, o teste de 400 metros, e no ciclismo, só a percepção subjetiva de esforço e de recuperação, assim como a gente também usa no ciclismo e na corrida, na natação e na corrida. Então, aqui a gente mostra para os alunos a percepção subjetiva de esforço, onde é perguntado e determinado para ele de 0 a 10, sendo 0 repouso, né, e 10 esforço máximo. E antes do treino, a percepção subjetiva de recuperação, como que o aluno sente em relação aos treinos anteriores e ao cansaço da semana, né? Então, o treinamento ele é periodizado para 2 semestres, sendo o primeiro um semestre de base e o segundo a preparação propriamente dita para a competição. Durante esses 2 semestres é realizado alguns simulados para acompanhar como vai a evolução dos atletas. A gente também faz o acompanhamento pelo Strava, onde os alunos são obrigados a sincronizar os treinos no grupo do Trilocomotion. E é obrigatório também o atleta realizar, no mínimo, uma prova durante esses 2 semestres, né? Sendo o que a gente recomenda o Sesc Triathlon Tramandaí. Os dados que a gente coleta nessas provas e nos simulados, a gente utiliza justamente para as pesquisas, que a gente pode aplicar no próprio treinamento dos atletas. Então, como resultado do projeto, a gente traz alguns destaques, sendo o Leonardo Lecioni, um atleta do projeto que foi campeão brasileiro e teve vaga para o Mundial. O nosso Rodrigo Quevedo, que foi o primeiro atleta do Tri a participar do Ironman, participou também de meio Ironman e teve o 4º lugar no Sesc Triathlon Tramandaí. Aí a gente trouxe a última prova pré-Covid, né, que a gente conseguiu levar alguns atletas. Foram de 7 atletas, 5 saíram medalhistas, sendo 2 de primeiro lugar, 2 de segundo lugar e Patrick Guimarães, 3º lugar. Aí a gente tem uma foto da confraternização pós a corrida aí, que trouxe momentos importantes para a equipe. E pós-Covid-19, então, no primeiro semestre de 2020, teve a suspensão das atividades. E conversando com os alunos, a gente resolveu retomar as atividades em setembro, mesmo à distância, onde passou a enviar os treinos de forma remota para eles, realizando os treinos, os acompanhamentos pelo Strava, e ainda assim passamos a disponibilizar treinamento físico funcional 2 vezes por semana. Que a gente tem mais um relato aí da nossa atleta Adriana, onde ela destaca a importância dessa retomada dos treinos, mesmo de forma remota, não só para a saúde física, mas também como um momento de descontração e de reencontrar os colegas aí, trazendo uma saúde física, mental e emocional. Muito obrigada. Qualquer dúvida, e-mail, Facebook e Instagram do Trilocomotion. Parabéns. Obrigada, Bruna.
Então, deu 6 minutos e 20 de apresentação. Tá. Muito bem. Não, e Dentro do agora tempo esperado. o Edson me lembrou, né? Desculpa, Val, mas o Edson lembrou que, na real, não é, a apresentação já foi enviada, né? Não lembrava disso, tá? Para deixar claro para todo mundo. Então, igual, acho que fica os registros para as próximas coisas, assim, da gente, nesse período de pandemia, botar sempre que possível, onde der, também essas coisas pessoais de vocês também. Lembrem disso, além dos alunos, claro, que é o nosso foco do projeto, mas quando der, passar isso também. Eu queria só fazer assim, primeiro te parabenizar, Bruna, muito legal. A Bruna foi uma ótima estudante minha na disciplina de treinamento, e aí foi daquelas que a gente conseguiu cooptar assim, para o grupo, e foi uma bela aquisição. Valeu. Tá? E ela assumiu ali os projetos sem muito apoio meu, assim, com essa distância. Então é bom a gente ver as coisas, ver que está andando, apesar de tudo, assim, dessa dificuldade. O triatlo é um treino que exige muito tempo, e já era difícil no presencial, no pré-pandemia, né, fazer esse treino, porque tem situações como o ciclismo que é muito difícil fazer em grupo e tal, e a gente já tentou de tudo ao longo dos anos. Imaginem agora na pandemia, está muito mais difícil, tá? Então, eu só queria trazer essa história e lembrar que o Rodrigo da Rosa foi um cara super importante naquilo. E aí eu faço uma brincadeira com a Bruna. A Bruna me chamou de Alexandre, né? Eu sou Leonardo Alexandre, mas eu vi que depois ela recuperou, achei muito legal. Ela trocou o nome do Bernardo por Leonardo. Eu já fiz um print, mostrei para o Bernardo, ele já está tirando sarro de mim, né? Já dizendo que eu virei atleta, né? Só porque eu dava pau nele na piscina, né? Eu não sei por que ele traz essas coisas, né? Que deixam o pessoal do triatlo triste. Mas olha só, fora a brincadeira, muito legal, Bruna. Eu queria só te fazer uma pergunta só sobre essa realidade mesmo, assim, ó. Eu vi que eu acompanho ali o grupo, vocês me deixaram, então eu consigo ver, assim, eu vejo que tu tem uma grande dificuldade de achar o pessoal de modo síncrono, né? Me dá o quadro real mesmo, cá entre nós. Eu sei que isso aqui vai estar registrado, mas hoje, quantos atletas nós temos da equipe do triatlo URGS treinando? Pô, 3. tudo isso? Então o aumentou. Funcional é 3. Aumentou em mas 300%. Eu achei que era 1 para 3 é 300% de aumento. A gente tem 3 do funcional, mas o triatlon mesmo, quem está fazendo é só a Adri. Os outros 2 estão só no funcional, mas não estão fazendo os treinos. Eu ia dizer disso, que eu achava que era só a gringa mesmo lá, que a Adri de Bento, que só ela que estava, mas tá, então me confirmou. Nem o Patrick tá na equipe? O Patrick, daí eu não sei. Ele Eu não sei, tu não pode falar, né? Aí não é contigo, só na frente dos advogados. Eu acho que realmente é bem pouca gente que está fazendo ali. Quando eu estava passando alguns dados há um tempo atrás ali, tinha um outro atleta que fazia de vez em quando os treinos do triatlo, mas parou isso, né? Eu acho que o pessoal parou de, talvez, a gente não tem um controle muito grande de quem está fazendo, porque pelo questionário, né? Eles acabam não respondendo os questionários depois do treino, e a gente não tem muito como saber quem fez, quem não fez, o que fez, como fez, a gente não tem como ter um controle direito disso. Entendi, Bruno. Não, tranquilo. Era mais para esclarecer para o grupo que tá muito difícil. O triatlo já é difícil, né? Porque é isso que eu comentei antes. E tem essa questão aí da parada total, que eles foram encontrando saídas enquanto a gente ficou ali um tempão sem. Então, isso era normal mesmo e talvez nos ajude até para repensar para 2022. Eu queria deixar isso claro, assim. Mas aí eu encerro minha parte, assim, para deixar outra. E tem dificuldade do treino da natação, né? Que era uma das principais coisas que a gente fazia ali, que era natação, e o pessoal não está conseguindo fazer, porque, bom, tá fechada a piscina lá. Então, é a falta do efeito coordenador, né? O coordenador não está ali na raia, né? Na raia rápida. Está ali na raia, né, dizendo, vamos. Não tem como. Tô brincando. Tá bom. Eu tenho uma perguntinha, mas é questão de curiosidade mesmo. Vocês, então, estão disponibilizando o treino funcional, mas vocês também fazem o treino, também estão passando aquele treino de ciclismo e de corrida? Isso. A Bruna sempre está passando um treino de funcional ali para eles, e eu tenho passado toda semana o treino de natação, corrida e ciclismo. Eu deixo disponível para eles ali, qualquer dúvida, eles podem entrar em contato com a gente, mas eles nunca entram em contato com a gente. Aí fica difícil, né? É realidade, né?
Então tá, já que tem uma pergunta ali, levantou a mão. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou a Jaqueline, sou orientanda da professora Elren de mestrado. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, talvez até não seria mais uma pergunta, mas talvez uma sugestão para o trabalho de vocês, perdão. Existem alguns aplicativos, né, quando a gente vai montar treino, por exemplo, de personal, que a gente, quando manda essa planilha de treinamento, a gente consegue, o aluno, quando ele entra, quando ele acessa, ele, tipo assim, dá um ok, dizendo que ele está fazendo a planilha dele, e aí, finaliza, ele dá também um ok, né? Então, talvez seria uma sugestão para, talvez, acompanhar se esses participantes, alunos de vocês, eles estão fazendo o protocolo, né? Fazendo o treinamento, a planilha de treino de vocês. Não sei, uma sugestão. Excelente, verdade. A gente tem que começar a pensar em estratégias, né? Utilização de aplicativos ou outras formas para conseguir engajar esses alunos, né? Porque eles têm... Eu nunca tive muito envolvimento com o triatlon, mas a gente percebia que são todos atletas e que tinham um envolvimento com atividade física, né? Então, a carga de treino semanal era grande, né? Então, eu acredito que esses alunos, eles continuaram fazendo alguma coisa, eles simplesmente não pararam com a pandemia, né? Então, eu acredito que seria uma forma de conseguir engajar esses alunos, verdade. Talvez eu possa começar a fazer a mesma coisa que a gente faz com a corrida ali, que quando mandava os treinos da corrida, mandava sempre o link junto, de onde responder o questionário. No triatlo eu acabava não fazendo isso, né? Porque a gente, enfim, nunca tinha sido feito, mas eu vou, a partir do próximo treino, vou dar uma procurada, vou ver onde é que está esse questionário e vou adicionar ele junto ali ao link. Então, o pessoal vai, toda vez que for olhar o treino, tem a opção de ter o link junto ali do Google Forms para responder o questionário. Então, acho que é mais tranquilo do que a pessoa ter que fazer o treino, depois ir lá procurar o questionário. Vou colocar ele ali e também colocar na descrição do grupo para os alunos terem a noção de, pedir o treino, pode pedir o treino de novo para a gente e a gente pode disponibilizar esse questionário sempre ali na descrição do grupo para os alunos realmente terem a oportunidade de responder ele sempre e não precisar ficar procurando ele, fica melhor até isso. Uma boa ideia. Só me tira uma dúvida, Bruno. É um questionário pós-sessão de treino, é isso? Isso, para dizer se fez o treino certinho, se pegou frequência cardíaca, se completou o treino, com as informações que a gente pegava mais ou menos presencialmente também. Tá, excelente, para ter um controle, entendi. Isso, ter o controle dos dados. Então tá, mais alguma pergunta? Acho que não. Então, acho que a gente já pode passar para a próxima apresentação. O Bruno, então, vai fazer a apresentação do próximo projeto. Vou ter que compartilhar a tela do celular aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Ontem, pelo menos, eu tentei e deu. Só me confirme se vocês estão vendo a tela do celular. Tá carregando. Abriu. Bom, eu sou o Bruno, eu vou apresentar o projeto de extensão Grupo de Corrida do Locomotion. Os responsáveis são o Jeremy e o professor Tartaruga. O objetivo do grupo é promover a saúde e qualidade de vida por meio da prática orientada de corrida. Os treinos, antes da pandemia, eles ocorriam segundas, quartas e sextas, do horário das 7 horas e 15 minutos até as 9 horas e 15 minutos, na EasyFeed. A gente tinha treinos na pista de atletismo e no aviário. A nossa capacidade era por volta de 20 alunos, o valor das mensalidades estão embaixo à direita. Eles mudaram agora com a pandemia, se não me engano, está R$50 para todos, menos alunos, que continuam pagando 25. E era muito importante essa dualidade, pista de atletismo e anel viário, porque, bom, alguns atletas vão correr sempre, talvez, pistas, e alguns não, né? Então, é muito importante ter essa dualidade para te saber como é que é
como é que é ter um treinamento, uma corrida, praticar numa pista, mas também praticar em algum outro terreno que tenha elevação, que tenha declive, que tenha uma dificuldade de solo também. Então, é muito importante ter essa dualidade onde os treinos ocorrem. Procedimentos. A gente tem os questionários, que são a anamnese, para ver como é que está a questão corporal do aluno. A gente faz testes de eletrocardiograma, o Concone, a antropometria, avaliação biomecânica. Os treinos eles são feitos a partir das planilhas de corrida e de educativos, e tem a planilha de treinos. O controle é feito por questionários e pelos testes também, nos testes que a gente faz o teste de 1.000 metros. E na parte da pesquisa do grupo é o banco de dados, que depois a gente usa ele para fazer artigos, TCC, enfim. A partir do resultado do Concone, a gente usa ele para fazer as zonas de treinamento do aluno, né? Você vai usar a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, as zonas de frequência cardíaca, que é as zonas para onde ele pode fazer o treinamento. Então, por exemplo, o aluno teve um tal resultado no Concone. Então, a gente vai dizer para ele fazer na leve, vai ser entre duas frequências, na frequência inferior e frequência superior, na forte a mesma coisa, na firme a mesma coisa, e na moderada. Então, a gente vai usar os dados do Concone para predizer o treino do aluno, para ele saber qual seria a frequência cardíaca dele e qual seria a frequência cardíaca na intensidade que a gente quer que ele treine. E aqui tem um exemplo de como é a PSE, saber como é que foi o treino, se está sendo fácil, se está sendo difícil, se está sendo muito difícil, está no máximo. Os treinos aí tem 4 níveis, que é o branco para o iniciante, vermelho para o intermediário, azul avançado e dourado, que é o de elite. A periodização ela é feita em 2 macrociclos, dividido em mesociclos, que esse mesociclo é dividido em microciclo, e microciclo é dividido em sessão, que são 3 sessões por semana. E ao todo, no ano, daria em torno de 48 microciclos. Treinamento correr é um bom começo para melhorar a aptidão física, treinar é o próximo passo. O treino, por exemplo, do plano branco, a predominância de corrida versus a caminhada, né? Corre, caminha, corre, caminha. Os objetivos são as adaptações gerais, alterações celulares e sistema cardiovasculares, e ele tem um menor risco de lesão comparado aos outros planos. Um exemplo de como funcionam as sessões do plano branco, né? E aqui, como é que varia a quantidade de corrida, a quantidade de caminhada e o volume total do plano branco. O plano vermelho tem uma predominância de corrida em diferentes intensidades, de leve, moderado, firme, objetivos melhorar adaptações periféricas, a zona de eliminar a capacidade aeróbica, melhorias centrais e melhora a resistência. O exemplo de como funciona as sessões do plano vermelho. Aqui o exemplo de como é o volume do plano vermelho, né? Tendo as intensidades leve, moderado e firme e sprint de corrida e volume total. Plano azul, experienciar diferentes tipos de treinamento permite você apreciar o que os atletas de elite já conhecem. A predominância do treino azul é corrida em todas as intensidades, leve, moderada, firme e forte, volumes em metros. Os objetivos são manutenção e ampliação das adaptações anteriores, velocidade e demandar potência aeróbica. Exemplos de como são as sessões do plano azul. E aqui a gente vê como é que são as intensidades, como é que são divididos o volume de intensidades do plano azul e o volume total de treino. O plano dourado, corrida em todas as intensidades, mesma coisa que o do plano azul, mas os objetivos são um pouco diferentes. A manutenção e ampliação das adaptações anteriores, velocidade, demandar potência aeróbica, resistências e intensidades maiores. Então, a gente sempre tenta fazer com que o aluno seja mais resistente na maior intensidade possível dele. Exemplos de sessões do plano dourado. E aqui, como é que são as intensidades do plano dourado e o volume total. Podemos ver que tem uma predominância um pouco maior de intensidades um pouco mais fortes. Treinamento. Atingir um nível de aptidão física que poucos alcançam produz uma sensação de euforia que outros jamais tiveram. Como que deve ser o treinamento? O treinamento é, no geral, exigente e não necessariamente divertido, mas deve ser sempre gratificante. Nosso contato do grupo, o e-mail, e muito obrigado.
bem, obrigado. Temos 6 minutos cravadinhos. Ô, Val, deixa de eu apresentação. fazer uma fala inicial aí. Parabéns, Bruno. Legal tua apresentação. Acho que deu um quadro geral do que é o programa. Só queria informar para quem não conhece tanto. Começou no mestrado do Jorginho Storniolo, né, esse projeto, depois se tornou projeto de extensão. E um dos diferenciais ali, o que a gente fez? A gente organizou a periodização baseada no Jack Daniels, né, um autor bem conhecido, inclusive o cara tem pesquisa, é um cara muito bom e tal, dessa área de periodização de corridas, de organização de treinamento de corrida. E o que a gente diferenciou foi que, ao invés de pegar o ritmo máximo, que era algo associado ao VO2 máximo deles, ou algum teste que representava esse ritmo de VO2 máximo, nós alteramos esse ritmo, tipo a âncora, né, ou a referência das intensidades, para o ponto de deflexão da curva de frequência cardíaca, né, a famosa lá e famigerada o ponto de Concone, né, que é discutível na literatura e tal, né, que é uma forma de estimar um ritmo associado a segundo limiar ventilatório, que é um pouco mais sensível a alterações em muitos grupos de corredores do que o ritmo máximo. A nossa ideia inicial era, com os anos, tentar provar isso, depois de ter muitos dados de treino, mostrar o que a gente começou a notar na prática, que os nossos alunos tendencialmente corriam melhor do que média de grupos que a gente via por aí, de desenvolvimento, de desempenho, né, desses caras, em provas de 5.000, essa coisa, né, mas tudo assim, na coisa prática, né, nessa percepção, e com muito pouca lesão. A gente tinha essa organização de cargas que parecia até pouca no início, mas chamava atenção, que eles começavam a correr depois a médio prazo, em ritmos um pouquinho mais rápidos do que geralmente se faz em muito grupo de corrida. O Léo está aqui coordenando um grupo e a gente conversa muito sobre isso ao longo dos anos, né? A gente sabe que tem muito grupo de corrida que nem é grupo de corrida, é um ajuntamento de pessoas. Isso é a fala do Léo Ribas, tá? É da autoria dele, né, que a gente usa isso. Então, é os Forrest Gump que eu uso na aula. Os caras se juntaram um dia, saíram para correr e não pararam mais. E tá. Então, tem de tudo. Claro que a comparação é fácil nesse sentido, porque tem muita prática que os caras desconhecem totalmente qualquer princípio de periodização, de organização de treino e tal. Mas a gente fez isso, mas foi uma experiência muito legal, embora a gente acabou não registrando isso da melhor forma. A gente não teve tantos pós-testes a ponto de mostrar isso numericamente bem estruturado a ponto de ciência, assim, né? O que a gente está publicando agora, submetendo ainda, é um artigo mais inicial, mostrando as relações de desempenho e tal. Era mais para informar vocês, que foi uma experiência muito legal. E outra coisa, assim, até a Jaque falou do uso de aplicativos, né? Eu tentei sempre fugir do uso, né, no caso do grupo de corrida, até acho que serviria mais no triatlo, porque lá no triatlo a gente não tinha a mão da ciência tão forte, foi muito na experiência de treinadores, e dando treino do jeito que se fazia, mas no grupo de corrida a gente tentou botar a mão da ciência mais forte ali. E uma das coisas que a gente fez, que eu achei muito legal, foi construir o Excel, assim, que a gente fez ao longo dos anos, que foi se desenvolvendo bolsista a bolsista e foi ficando muito legal, foi uma experiência muito joia, né? E, bom, era isso. Eu queria fazer esses comentários. Bruno, muito joia. E um bom exemplo, né, Bruno? A gente usa, às vezes, algumas coisinhas. O Bruno, em alguns momentos, começou a ler, né? E a gente nota, quando lê o slide, até muda a entonação, né? Nem o aluno se engana, assim, de que não está lendo. Então, ele até mudava o ritmo, assim, a gente sabia, opa, está na hora da leitura. Então, claro, é sempre a gente tentar evitar. Mas, no geral, foi super legal, tá? Que a ideia aqui é mais mostrar mesmo o projeto como um todo. Muito, muito bom. E passa a palavra aí. Seria um pouco complicado. Seria um pouco complicado explicar o que é não ler a citação. Não era para tu responder, era só um comentário. Mas eu vou responder sim. Não, senão ele não para de falar. Teve coisas ali, por exemplo, as sessões de treino eu não consegui ler, explicar um pouquinho melhor, porque no celular está muito pequeno e eu já não enxergo direito. Então, menor ainda. E será que botar o celular deitado não resolve? Não, né? É grosseria minha que eu tô falando. Tava deitado. Tava. Não resolve. Responde. Bruna, eu tenho uma pergunta que, no fim, na tua apresentação acabou não falando, mas tu comentou um pouquinho antes, é a questão do que está acontecendo agora, né? Como que vocês estão trabalhando com os alunos na questão da pandemia?
apesar de ser o bolsista da corrida, eu não estou tão por dentro assim da corrida, né? Quem estava cuidando disso um pouco mais era o Patrick, eu estava cuidando mais do triatlo, né? Uma das boas bagunças que tem. Mas, pelo que eu tenho observado, os alunos têm participado mais dos treinos do que no triatlo, eles têm corrido mais, né? Eles acabam pedindo mais informações ali no grupo, por exemplo, quando tem alguma falta de um treino, alguma coisa, eles acabam pedindo, eles acabam chamando atenção. Ou, às vezes, por exemplo, teve uma semana aqui que o Patrick postou que tinha postado 2 treinos de 2 semanas e um dos alunos acabou não vindo, acabou não tendo percebido, né? Ele pediu, o treino dessa semana. Não, já foi postado, já tá ali. Então, eu acabo tendo uma noção de que tem um engajamento maior dos alunos na parte da corrida. Né? Corrida. Uhum. Se o Patrick quiser complementar, Patrick está aqui. Tipo assim, quantos alunos você está conseguindo? Dá uma ajuda para o Bruno. Não, o segundo semestre de 2020, ele realmente teve uma aderência melhor do que até o momento. A gente tinha no início uns 9 alunos e ao final de 2020, daí tinha caído para 6, 5 mais ou menos. Daí tiveram desistências por questão de vida, assim, mudou de lugar, mudou de rotina, não pôde continuar. E quem continuou teve uma aderência mínima, né? Proposta para o programa de fazer de 2 a 3 vezes na semana. Alguns alunos acabavam fazendo uma sessão a mais durante a semana. E em 2021, agora, ela acabou tendo uma redução da aderência. Então, diminuiu. Hoje, a gente teria ativo, acho que 3 alunos, semelhante ao triatlo, que encaminham os treinos ainda e respondem o formulário. Então, acho que a estrutura também do final de 2020 para 2021 auxiliou como estratégia para gerar essa aderência. A gente organizou fazendo um teste, fazendo 2 semanas de adaptação assim, ao estímulo. Aí fazia um teste de 1.000 metros, organizamos, foi 8 a 10 semanas de intervenção, e tinha um outro 1.000 metros no final. Então, que atraiu mais eles também a ter esse envolvimento, ver como eu melhorei, não, e ter essa relação com o projeto. Ainda assim que estava no auge, né, dos cuidados protocolares, assim, teve uma boa aderência. E daí, em 2021, a gente continuou prescrevendo o que a gente já tem da estrutura de treino, mas sem ter organizado um pré-pós para observar o acompanhamento deles. Isso ficou uma falha que eu não organizei nesse semestre de 2021, mas no de 20 a gente teve. A estratégia do link também nas mensagens e na descrição ajudava eles a preencher o formulário, a se comprometer, né, com o dado que eles tinham que colocar. A gente sabe que é difícil essa questão da aderência dos alunos, né? A gente vê também pelo fato de não ter voltado também na universidade, porque a gente vê vários grupos de corrida que já voltaram às suas atividades normais, né? Então, o pessoal já está correndo na rua, enfim, já está fazendo seus treinamentos junto com os grupos. E aí a gente, como depende da universidade, acaba não voltando e daqui a pouco as pessoas até procuraram outros grupos, né? Então, fica difícil ter essa aderência por parte... Eu acredito, né, que seja um dos motivos da não aderência desses alunos, né? Isso, acho até a característica do aluno, né? Às vezes tu pega o cara do triatlo lá, ele já tem o civirol dele, né? Tu passa o treino, ele vai e tá nem aí. Se tu fica muito atrás e diz, mas nem quero te dar muita bola, me dá o treino que eu faço. E a característica do grupo de corrida era de um pouco mais de atenção, né? Daquela socialização entre os pares ali, com a pista. Tinha um vínculo do lugar, né? Do local para reunião, para fazer. Isso pode ter dispersado um pouco mais também o pessoal. Verdade. Essa semana teve uma aluna nova que entrou. Pelo menos isso. Mas eu acho que talvez uma das coisas que poderia talvez melhorar um pouco é a gente talvez um atendimento um pouco mais individualizado para os alunos, porque a gente estava passando um treino muito geral e eu acho que no triatlo isso até pode funcionar, porque talvez os alunos estejam num nível um pouco mais parecido, mas na corrida
A gente tem uma pluralidade de alunos ali, e com um treino específico só para corrida, a gente talvez podia dar uma atualizado um pouco no treinamento deles. Por exemplo, dizer intensidades diferentes, estimular um pouco mais de caminhada, ou estimular um pouco mais de corrida em alguma coisa. Acho que talvez assim poderia melhorar um pouco mais a aderência deles. É verdade, trabalhar com essas coisas. O Léo levantou a mão, por favor. Isso, deixa eu tirar a mãozinha. Depois eu não sei nem como tirar essa mãozinha daqui. Deixa eu ver. Tirei. Não, não, como sugestão, primeiro dizer assim que esperar feedback de aluno é uma coisa muito difícil, viu, pessoal? Porque eu trabalho com alto rendimento, trabalho também com corrida recreativa e ninguém dá feedback, tá? Então, conseguir feedback do pessoal é extremamente difícil. E eu tento, daí como sugestão, eu acho que talvez possa servir tanto para triatlon quanto para corrida, eu curto bastante o questionário de bem-estar, mas pré-treino, né? Que me dá uma ideia de como está o atleta, o aluno, para aquela sessão de treinamento. E aí são 5 perguntinhas bem fáceis, fadiga, qualidade de sono, dor muscular, nível de estresse e humor. Daí, cada uma delas tem 5 níveis ali de intensidade, e dependendo de como foi esse testezinho pré-treino, tá? E isso aí tu pode fazer via celular, pode fazer com uma planilhazinha de Excel ou uma planilha escrita mesmo na hora ali. Tu consegue saber se o aluno está apto a fazer aquela sessão de treinamento, tá? Eu normalmente faço, ali tu soma uma pontuação e ali normalmente quando tu tem mais de uma ou 2 perguntas abaixo de 3, né, ou acima de 3, desculpa, que está muito cansado, enfim, é abaixo, desculpa, é abaixo. Está muito cansado, está mal-humorado, daí a gente conversa e reformula de acordo com esse questionário. É bem prático, super prático enfim, era só uma sugestão, e dizer que o feedback dos alunos, elas dificilmente acontecem, é bem difícil mesmo. Obrigado. Realmente, a prática nos mostra, né? E realmente, uma avaliação antes do treino seria interessante, que daí tu vai realmente, que é o que o Bruno falou também, né? Tu personaliza o treino, né? Tu deixa como a pessoa tá naquele momento. Daqui a pouco tu monta um treino lindo, e aí a pessoa não tá naquele dia para treinar, que é fazer aquele treino, né? Então, ajuda bastante. Apesar de toda uma programação que se faz dela bem bonitinha, periodizada, planejada, o que vai acontecer é de acordo com o que o aluno está sentindo no dia. Então, isso ajuda bastante a minimizar a lesão, enfim, essas coisas. A Elren também levantou a mão, por favor. Oi, Bruno, parabéns pela apresentação. Só uma dica, assim, eu achei que tu correu muito, eu sei que tinha que cumprir o tempo, né? Mas talvez respirar um pouquinho, acho que fica a dica aí para as próximas. Mas a minha dúvida era em relação a alunos iniciantes, assim, que começaram, se vocês tiveram, né, alunos que não eram do projeto, começaram no período de pandemia. E aí eu lembro que quando era o projeto presencial, tinha sempre aquela parte dos educativos, né? Eu lembro que os meninos tinham esse cuidado de ter os educativos, enfim. Vocês chegaram a mandar vídeos, assim, para os alunos sobre os educativos, para esses iniciantes, assim, que talvez começaram com vocês nesse período? Nesse período ali que eu lembro, a gente teve 2 alunas, e as 2 já tinham um pouco mais de experiência em corrida, né? Tanto que a aluna que eu atendi essa semana, que foi a que entrou, ela falou, já tem uma experiência de corrida, e eu perguntei para ela como tinha as sessões de treino dela, era uma sessão bem intermediária, né? Então eu acabei dando primeiramente um treino, eu peguei uma das sessões de treino que a gente tinha lá, que já eram um pouco mais avançadas, e dei para ela, mas como depois eu acabei vendo que tinha que postar uma sessão de treino no grupo, eu disse para ela, pode fazer a sessão do grupo aqui, se tu tiver alguma dificuldade em fazer alguma coisa algum treino, se achar ele muito leve ou muito pesado, tu vem, fala comigo, que daí eu vou te dar as dicas de como tu vai seguir, se eu aumento a intensidade dela, se eu diminuo a intensidade, se eu digo para caminhar um pouco mais, para correr um pouco mais. Foi mais ou menos assim que a gente
a gente entendeu quem entrou de novo, mas sobre educativos a gente não passou nada. Então, mais alguma pergunta? Eu acho que é isso, né? A gente já está chegando quase no horário. Mas antes eu queria fazer um comentário, assim, uma ideia. O que eu me preocupei, né? Eu e o Léo conversamos sobre essas apresentações do salão, né? Como o Edson reforçou ali, os bolsistas já enviaram o vídeo, então eles tinham, acho que até umas 2 semanas atrás, eles tinham o prazo para enviar o vídeo para o salão, mas a gente conversou e viu que seria legal eles apresentarem novamente, mesmo não podendo ajustar a apresentação, até para a gente saber o que realmente o pessoal está fazendo, né? Então, fica essa questão mesmo de apresentar o que foi feito, como que a gente conseguiu dar essa volta em relação à pandemia com os projetos, né? Alguns conseguimos adaptar um pouco mais, alguns mudaram totalmente, que é o caso da caminhada nórdica. Alguns conseguimos manter alunos, outros não. Então, muitos alunos saíram, alguns alunos novos entraram. Então, para a gente ter essa noção do que está sendo trabalhado, né? Então, acho que ficou bem bom essa troca de experiência hoje e a gente conseguiu entender realmente o que o Grupo Locomotion está fazendo com a extensão. Tá bom? Ô, Val, deixa eu fazer o último comentário, assim, acho que eu comentei um pouquinho da essência da coisa do grupo e para os alunos novos que são alunos que são dos outros grupos de pesquisa, talvez isso tenha sido falado ou não, e eu vejo que tem grupos que até fazem isso, talvez num nível superior ao nosso, que eu brinco com meus alunos, eles têm que ir mais além, né? O caso da Elren aqui, que eu estou vendo aqui, que certamente está fazendo também. Mas uma coisa que eu acho que é importante, a gente lembrar que o espaço de extensão, sempre a ideia Locomotion foi, desde o início, é que o espaço de extensão, ele não resolva o problema do mundo. Assim, a gente sabe que nós temos, por ser uma universidade dentro da América Latina, nós temos uma necessidade imperiosa de ajudar socialmente, localmente, né? Tem esse papel. Mas a gente tem que cuidar também, assim, porque a gente tem que notar os limites também, porque senão a nossa saúde mental, e inclusive as funções da universidade começam a se perder, assim, né? E eu acho que algo que é muito importante para nós é achar uma receita que, de certa forma, ajude a comunidade, né? Fazendo projetos como a gente tem feito, com valores mais baixos, muita gratuidade, a gente faz ao longo dos anos, assim, né, com tudo isso, e quando é pago é sempre abaixo de mercado, então a gente ajuda muita gente, assim, mas a gente tem que ter claro que, ao mesmo tempo, nós temos uma função que é tão importante quanto, que é produzir conhecimento. A gente não é mais uma academia, mais um grupo de corrida, com todo o respeito ao Léo, aí, aos grupos de corrida, não é isso, mas dentro da universidade a gente tem que notar que vocês têm que estar sendo preparados também para fazer ciência dentro dessa prática, porque não é algo mais, inclusive, até para vocês conseguirem levar para o mercado também essa ideia, como o Léo Ribas faz isso todo dia, agora mesmo nos ensinando, porque ele vem dessa pergunta da prática dele, se questionando, vendo como resolver isso. E então, na universidade, é mais do que obrigatório fazer isso. Tá? Então, por isso que, assim, todo esse esforço de alguns anos, que a gente não contou aqui, mas a gente resumiu bastante, mas eu dei umas pinceladinhas, vem desse esforço. Então, isso vai para os mestrandos também. Por isso que é importante mestrandos, doutorandos do Locomotion, dos grupos, que se integrem aos projetos de extensão para fazer isso, para modificar aquela realidade, para fazer teste. Olha, esse Maclean, o questionário que o Léo colocou, ele ajuda ou não? Daqui a pouco já ajuda ainda mais na pandemia. Só a pessoa se ouvir, tem gente que talvez pegue aquele questionário e comece a chorar, vamos brincar assim, porque, putz, alguém me perguntou como é que eu estou finalmente. E a gente sabe que na prática tem muito aluno que tem um déficit enorme com essas coisas e todo mundo precisa dessa atenção. Podemos estudar isso, podemos verificar isso, e quanto isso ajuda na periodização, inclusive, até nas coisas biológicas. Será que esses caras... Mas para isso a gente tem que fazer perguntas científicas, esse que é o diferencial. Tem que usar o método, né, científico nos espaços. Então fica o convite da gente reaver tudo isso sempre, assim, dentro dos limites, que dá certo ou não, ter atenção para isso. E outra coisa que eu digo, tem muito pesquisador que às vezes não entende isso porque vem de umas escolas, como eu vim, que eram muito, digamos assim, às vezes até fora da nossa área, né? O cara estudou na fisiologia, o cara estudou na educação,
e às vezes tem dificuldade de entender, mas vocês têm que estar preparados, fazer um bom doutorado com nível científico, com produção, mas identificados com a sua profissão. Então, vocês não podem estar num tubo de ensaio 2 mais 4 anos e daqui a pouco pensar lá e dar aula sobre algo que é prático. Não, né? Ah, trancou. Droga. Caiu. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar toda essa questão, né, do papel da universidade, né, do papel do grupo de corrida dentro da universidade. Então, eu acho que isso que a gente tem que... Voltou, tá ali já. Voltou. Era essa a mensagem, gente, da pesquisa, tá? Assim, ó, que ela não tá... eu sei que o sistema é isolado, é quadradinho, mas a gente tem que pensar a extensão como um espaço de produção de conhecimento. Tá? Que a gente resolva as questões, ajude, né? Não vai resolver mesmo, vamos ser sincero, ajude sobre as questões sociais e tudo isso, mas ao mesmo tempo produza conhecimento, porque simplesmente ser mais uma academia aberta, a gente ajuda, mas isso não deveria ser no espaço da universidade. A universidade não pode resolver, aí tem um mercado mesmo, que a gente sabe que na real é o que tem mais chance de dar certo, e formar alunos que saiam para lá para fazer o seu trabalho, né? É por aí, tá? É isso aí. Feito, Val. Por hoje. Então tá, gente. Eu acho que por hoje já passamos uns minutinhos. Por hoje eu acho que é isso.